Botecast, a sua dose semanal de informação e cultura. Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos Kleber Bordignon. Buenas, sejam todos bem-vindos. Gessé Vandowski. Salve, salve, ouvintes do Botecast. Fernanda Prestes. E aí, galera? E o nosso convidado desse programa é Sérgio Gadini. Satisfação estar com vocês aqui, juventude. Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora vamos de música. Quando à meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Quando à meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal. Dona Senhora, essa lua cheia, meu corpo treme, que será de mim? E faço força pra resistir a toda essa tentação. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Quando à meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Vampiro, lobisomem, saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, saci pererê. Estamos de volta com o primeiro bloco do Botecast. Hoje nós estamos recebendo aqui o Sérgio Gadini e nós estamos num lugar bem especial aqui, né, Kleber? Hoje a gente saiu um pouco de casa, embora seja frio, né? A gente podia ficar aninhado em casa, mas a gente saiu hoje, estamos no Fono Pub, curtindo aqui um convite do Silvio Mendes, um dos proprietários do estabelecimento, que convidou a gente. Entrevistados. Já foi entrevistado nosso no Botecast número 13, né? É 13, né? Acho que foi o 13. E a gente está aqui hoje nessa noite fria e ao mesmo tempo quente aqui em roda da mesa. Convidado especial, um lugar especial. Beleza, hoje dando jus ao nome do nosso programa, né? Hoje sim, em volta da mesa, bastante água.
Monocast. E calor humano. Bom, tá certo. Bom, então eu vou apresentar aqui o nosso convidado, fazer a ficha corrida dele, né? Um cidadão que tem ficha corrida, vamos fazer, né? Por favor. Vamos lá, então. Bom, o nosso convidado possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente é professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele também realiza pesquisas sobre produção jornalística, com ênfase no campo cultural e representações de mídia e política, além de trabalhar com crítica editorial. Foi presidente do Sindicato dos Docentes da UEPG e atualmente integra o grupo gestor da Associação às Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ponta Grossa, o TV Com PG. E também, ano passado, concorreu à Prefeitura de Ponta Grossa nas eleições de 2016. Sérgio Gadini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui presente no Botecast. A saudação é de norte a sul do Brasil, é Temer na cadeia. Então, com essa saudação eu desejo que esse seja mais um programa e agradeço o convite deste projeto, né? Botecast, sua dose semanal de informação e cultura, que é fundamental para a gente pensar a cidade a partir de ousadias, de iniciativas, de leituras críticas e fundamentalmente dizer que nós temos que construir alternativas. E o Botecast é uma alternativa de cultura em Ponta Grossa. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu te faço é a pergunta quebra-gelo. Gadini, a melhor saída é pela esquerda? Sem sombra de dúvida. E não por acaso, este ano, 2017, faz 100 anos da Revolução Russa, né? Se você lembrar que em fevereiro de 1917, os trabalhadores, basicamente trabalhadores das grandes cidades russas, mas a grande maioria mesmo era de trabalhadores rurais, de pessoas espoliadas, exploradas, que organizaram um projeto para derrubar o czar na Rússia. Esse processo de revolução, de transição revolucionária, demorou até outubro de 1917. Portanto, agora em outubro a gente completa 100 anos de um movimento que no mundo, apesar de todos os problemas, ousou a partir das direções, sindicatos e organizações, não é? A Revolução Russa foi pautada pelos soviets, que eram sinônimos de conselhos populares. Nos mais diversos locais, as pessoas se organizavam e apresentavam demandas. Enfim, esse processo de dizer que a saída é pela esquerda, apesar de que algumas pessoas olham e dizem que a Revolução Russa é um atraso, porque redundou em milhões de mortos, a grande ousadia é dizer que no tempo em que pessoas estiveram à frente daqueles projetos, seguramente a desigualdade social foi bem menor. Então isso, só quando a gente pensa que reduzir a desigualdade social é uma ousadia de projetos coletivos, a gente continua dizendo sim, a saída é pela esquerda. Beleza, bom, vamos agora para o nosso brinde de água no chopp. Para você que já ouve o programa, você já deve saber o que vai acontecer agora. A gente vai falar algum destaque ou alguma coisa não muito agradável que aconteceu nesses últimos dias. Bom, vamos começar nosso brinde de água no chopp pelo Gessé. Pode ser, Gessé? Vamos lá. Então, começa com um brinde, né? Além de nós estar num lugar que remete a um brinde, não tem como ser diferente, exatamente num boteco mesmo hoje. Meu brinde é porque hoje, dia 19, o Uruguai passou a vender a maconha diretamente nas farmácias, né? É um projeto que já fazia parte lá da regulamentação deles. E hoje, 19, o Uruguai é o primeiro país do mundo, né, que regulamenta a venda de maconha diretamente na farmácia. Tem algumas restrições, óbvio, né? Tem o cadastro dos usuários. Apenas 16 hoje, né? Apenas 16 farmácias podem revender a droga, né? Não sei se é droga, né? Mas como é que vamos tratar a partir de agora? Mas podem vender a erva e tem uma regulamentação também na quantidade. Então, cada pessoa, eles vendem em saquinhos de 5 gramas e cada pessoa pode consumir no máximo por semana, comprar por semana 10 gramas, né? Num total de 40 gramas no mês.
Isso para não ter um comércio ilegal. E ali. tem o lance da residência também, parece, né? Não é qualquer um que pode comprar. Tipo, além do cadastro, Isso. tem residências a partir de 3 anos, eu acho. Né? É só pessoas cadastradas, tem que ter um cadastro. Hoje eles dizem que já tem quase 5.000 pessoas cadastradas, então tem que estar cadastrado. É só essa rede de farmácia que ela é autorizada a vender. Futuramente eles pretendem, né, abrir para outros estabelecimentos cadastrados. Mas, enfim, nós que fizemos um programa agora com a Maria Aline, a gente iniciou essa discussão, né? Assim, já vem essa discussão, mas a gente teve bem próximo uma pessoa que realmente tem os benefícios da erva. Mas, enfim, fica meu brinde aí por essa iniciativa aí dos nossos vizinhos aqui, né? Beleza. Kleber? Eu vou de brinde também. O meu brinde vai aos premiados do último FUC, né? No último dia 13 teve a etapa regional e nesse FUC particularmente eu tinha muito conhecido, muitos amigos ali participando, né? A nossa amiga Duda, por exemplo, participou, acabou não sendo classificado nos 6 primeiros, as 3 primeiras colocações, mas vejam só, o primeiro lugar foi da banda Vera, né? Isso. Com a música Intermitência, uma letra muito interessante, bem legal. O segundo lugar foi Amanhecer no Sertão, interpretado por Álvaro Bueno e Jordani Castilho. E na terceira colocação ficou o entrevistado, o Botecast, nosso primeiro entrevistado, que é o Guilherme Santos, o Chuchu, com uma letra do Akhenaton, chamada Samba do Desencanto. Uma letra muito boa, tanto que quando ele ganhou lá, rolou uns fora Cuba, e foi bem legal. Eu tenho aqui, acho que nessa mesa a gente tem várias críticas ao FUC, eu acho que eu tenho até uma pergunta pro Gadini mais pra frente, mas apesar de todas essas críticas, sempre é muito legal ver a produção, né, regional ali, as pessoas criando som, criando letra, e quando você tem alguém, amigo ali ganhando, que é difícil, concorrência muito grande, a gente é muito feliz. Então, um brinde aos 3, especialmente pro Guilherme. E lembrando que a banda A Vera, que foi a vencedora, vai ser o próximo convidado nosso. As meninas vão participar aqui no próximo Botecast. A banda Vera também, com a música deles na fase nacional, foi eleita a melhor música, né? Pelo público, né? Pelo júri popular, foi eleita a melhor música também. Mais uma vitória, né? Fernanda Prestes. Eu vou de água no chopp. Então, hoje a gente não vai conseguir fazer só brindes no programa. A minha água no chopp vai para a Prefeitura de Curitiba, aliás, para o prefeito de Curitiba, né, pelo que ele falou sobre o morador de rua que morreu essa madrugada, né, que ele colocou como se ele tivesse morrido porque ele não aceitou ser acolhido, né, que a FAS foi atrás e ele não aceitou. Mas o trabalho da prefeitura é um trabalho contínuo para que o morador de rua queira ser acolhido nesse momento, né? Não é só chegar agora que está frio, entre ali na Kombi e vamos lá. Né? Então, é muito triste ver, não é só em Curitiba que isso está acontecendo, né? Eu vi São Paulo, né? Também. O Dória está acordando o morador de rua com água. Um jato d'água, né? Com as pessoas que são seres humanos, né? São pessoas que têm histórias como a gente, que têm, às vezes, vivências ainda mais ricas, né, do que com certeza tem, e são tratadas dessa forma. Então, é uma água no chopp para a prefeitura e para a situação que o país está vivendo com relação a isso. Quando você falou em Curitiba, achei que você ia falar do casamento à base de ovos. Ah, daí é um brinde. Poderia ser um brinde também. E lá tem uma fotografia genial, né, cara? Você viu a foto, assim? Ela é uma pirâmide social, assim, impressionante. Tá, o povo na festa, ali, os convidados, a polícia e um cachorro. Tem um cachorro lambendo o chão, assim. Cara, sensacional, né? Não lembro, não me recordo o nome do fotógrafo, mas... Lineu Filho. Oi? Lineu Filho. Então, parabéns, porque foto sensacional. Bom, eu vou para mim aqui, o meu vai ser um brinde. Também, junto com o FUC, tá acontecendo basicamente eventos não no Festival de Música de Ponta Grossa. E um brinde que eu tenho a fazer são as oficinas. Eu participei de uma oficina de voz própria, né, com a Carmina Juarez, lá de São Paulo, a professora da PUC de canto. E eu achei muito, muito bacana a disposição dela, assim.
da oficina, e várias oficinas ocorrendo ao mesmo tempo. Estava rolando também a oficina de arranjo e música popular brasileira com o Leandro Braga, e os dois eram jurados do FUC da fase nacional, né? Eles falaram lá, tá gostando muito da cidade, estamos gostando muito desse ambiente todo de música. Ela também falou para mim assim, que não gostava muito desse lance de competição. Assim, eu não gosto muito de competição porque eu acho muito que é muito subjetivo, né? Ter que escolher música, né? Ter um vencedor. Tanto que ela falou que abraçava a galera que não ganhou, abraçou todos, dizendo que música é assim, né? Quer dizer, essas competições são assim, né? Mas não define se a música é boa ou ruim. Claro, claro. Né? E durante a oficina elas estavam... juntaram duas turmas, essa de arranjo e a de canto, eles fizeram uma apresentação pra gente. Todas as oficinas são bem bacanas, assim. O pessoal vendo de fora, as salas todas lotadas. Então, eu acho que é um ponto positivo também, né? Mais gente, muito músico lá, estavam por lá, querendo aprimorar para poder mostrar pro povo daqui também, né? Pra galera daqui, né? Que sabe fazer música de boa qualidade, né? O que eu ia falar é que o povo quer ver, né? Aquele dia do calçadão era muito legal de ver as pessoas parando e tirando foto, e teve gente que parou e ficou ali até o final. Então, uma coisa que eu comento... O perfil que as pessoas traçam, assim, do consumidor de cultura. Uma coisa a importância de fazer essas coisas. Uma coisa que eu queria comentar é justamente isso. Na rua, quando rolou o show do Mustachos Apache no calçadão, então eles colocaram um chapéu na rua para quem estivesse passando desse um dinheiro, mas obviamente eles já estavam pagos pela prefeitura, assim, eles não precisariam, mas eles colocaram ali como simbólico, né? E o pessoal, pessoas assim, a gente já julgando aqui, mas pessoas que aparentemente não conhecem de música, não sabem, as pessoas paravam e colocavam dinheiro lá, e estavam curtindo e estavam olhando. Então, assim, fica aquela pergunta, será que as pessoas, elas não gostam da música ou elas não têm acesso à música, né? Ovo e a galinha, né? E isso de colocar o dinheiro demonstra que elas querem que isso aconteça mais, com frequência. Justamente, né? elas se surpreendem, então, assim... apoiam para que isso continue acontecendo. O público é carente de música, de teatro, de várias outras coisas, mas é que não tem a oportunidade, né? Acesso, né? É o acesso, justamente isso. Bom, fica meu brinde. E a gente vai falar mais de FUC ainda, né? Vamos falar mais de FUC. Gadini, o que você tem pra gente? Você tem um brinde, água no chope, tem os dois? Eu tenho os dois, mas eu vou reforçar o brinde pro FUC, pro lado pop do FUC, de ir pra rua mesmo, não é? Uhum. E tem algo ainda a ser feito do FUC, que é tirar da região central. Mas, de fato, assim, ir pra rua já é uma grande coisa. Tirar dos auditórios é o meu brinde FUC 2017. Que outros FUCs mais populares e na rua venham à frente. Você tem uma água no chope, alguma coisa? Sim, eu vou ter uma água no chope também. Tem água. Eu não queria lembrar de coisa chope, triste, vai, né? Fazer o quê? É inevitável, mas é muito triste. Nos últimos meses, a cada semana, a população brasileira leva um golpe na cabeça com essa gente que se apropriou da política brasileira, né? Aquilo que nós chamamos da velha política, eles se apropriaram de tal forma que eles não têm escrúpulo e drama. Né? Eles não têm drama nenhum mais em roubar, achacar direitos e fazer anúncios caríssimos em redes de rádio, TV, impressos, internet, tentando convencer a população de que ali tem um lado bom. E vem mais roubo aí, vem roubo da Previdência, vem roubo, o que eles estão chamando de renegociação da dívida, na verdade é para beneficiar grandes empresários e grandes grupos que custeiam campanhas dos deputados que estão lá. Na verdade, são os ratos se apropriando da política brasileira. Então, aí tem que ser muita água mesmo e pouco chope. Tá certo. Bom, vamos terminar esse primeiro bloco, né, do Botecast com um aperitivo, né? Então, queria perguntar aqui pro Gadini. Gadini, qual foi o aperitivo que você trouxe pra gente? Uma música aí pra gente embalar esse intervalo da gente. Nas sugestões ali, a primeira é uma produção regional, né? Eu curto música regional, assim, e regional num sentido de que o Brasil tem muita riqueza de produção. E aí eu vou trazer aqui como sugestão uma primeira do Grupo Fato de Curitiba. A música é Indivíduo. Aliás, a Grace do Grupo Fato fez parte da comissão regional do FUC. Talvez por isso que o resultado tenha sido bem diferente da nacional. Mas aí é uma outra crítica. Então, Indivídua, do Grupo Fato, é uma produção regional mesmo, é de experimentação musical e
mostra um pouco essa riqueza cultural que a gente tem também no Paraná. Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora vamos de música. Essa ser humana tá me enlouquecendo, essa indivídua tá me atazanando, tá me bagunçando de maneira assídua, tá me entorpecendo essa sujeita insana. É uma fonema que me enche a boca, toda correlata me substantiva, tão objetiva, super adjunta. Sou um prisioneiro da sua sentença, ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível é uma objeta na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando, quando a adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando, é uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. Não inventa crises nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. É uma objeta na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando, quando a adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando, é uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. Não inventa crises nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. Estamos de volta com o segundo bloco do Botecast. Estamos recebendo aqui o Sérgio Gadini e a gente queria já começar esse bloco com perguntas. Pode ser, Kleber? Pode sim. Gadini, no ano passado você você candidatou-se à prefeitura de Ponta Grossa, né? Eu acredito que foi a primeira candidatura sua? Foi. Foi? Foi. Aqui uns 6, 7 meses de campanha? Ou menos? Não, menos. foi menos. Inclusive, a partir de 2016, em 2015 teve uma lei nacional que o povo chamou de Lei Cunha, que ela reduziu de 3 meses as campanhas. Até 2014, as campanhas eram 3 meses. Julho, agosto e setembro. A partir de 2016, porque essa Lei Cunha é de 2015, do final de 2015, 45 dias de campanha. Nossa, bem menor. E aí 45 dias que você pode sair na rua e 35 dias de horário eleitoral. Então eu queria que você falasse pra gente, pros nossos 7 ou 8 ouvintes que a gente tem, que desse um destaque dessa campanha, principalmente a questão da rua.
né? O que você descobriu ali que você realmente não mensurava que poderia ser dentro dessa campanha algo, pode ser positivo ou negativo, mas algo que ao fim da campanha, independente do resultado, assim, o que te chamou mais atenção? Sim. Bom, eu sou filho de uma família que participa de eleição desde criança, né? Minha família do interior do Rio Grande, as pessoas participam assim, em família mesmo e tal. Então eu já tenho uma noção de que desde o estresse, do envolvimento, enfim. Mas tirando esse aspecto pessoal do envolvimento, em 2016, uma campanha muito breve, 45 dias, pela dimensão da cidade de Ponta Grossa, você não consegue correr. Porque a cidade ela é desorganizada, nós apresentamos isso em números, não é? Apresentamos isso em análises mesmo, e ela é muito espalhada, não é? A área urbana de Curitiba, de Ponta Grossa, é maior do que a área urbana de Curitiba. Nós temos 345 mil habitantes, Curitiba tem 1.800.000. A nossa área dá 3 vezes a cidade de Londrina. Londrina tem cerca de 570 mil habitantes. Entendeu? Então, veja, todas as vezes que a gente traz esses números, a gente vê que a especulação imobiliária em Ponta Grossa tem um controle da cidade muito maior do que a gente imagina. Isso impacta em quê? Encarece a tarifa, precisa mais escola, precisa pavimentação, precisa estrutura e condição de escola, de posto de saúde nos bairros. E a cidade não tem isso. Ao mesmo tempo, Ponta Grossa tem uma elite, tem um segmento muito rico, que concentra muito poder, muito dinheiro, não é? E esses grupos, essas organizações, que não precisa dar nome de família ou nada, qualquer pontagrossense sabe disso, né? Pontagrossense que mora aqui, eu não nasci aqui, mas eu me sinto contribuinte, morador da cidade, portanto, não é? Nesse sentido, sabe bem o que é esse controle, que esse controle não é só econômico, ele é também político, ele é cultural, ele é religioso, ele é um cenário muito desigual. E aí você entrar numa campanha dessas não significa só usar... e aí a gente entra no que significa entrar em uma disputa com um partido pequeno, né? Um partido que não tem estrutura, não é? Nós entramos por uma coligação PSOL e PCdoB, que nós tínhamos 25 segundos de 10 minutos. Isso, num raio de significância de rádio e TV, ele é inexpressivo, não é? Isso é menos de 5% num cenário absoluto, sabendo que outros candidatos tinham 30%, 40%, 20% desse tempo absoluto, não é? Então isso tudo é uma dimensão. Daí você vai dizer, mas nessa época as pessoas se ligam mais em rede social e menos em rádio, TV e menos em correr nas ruas. Não é verdade. A rede social ainda ela tem uma força, mas nas eleições locais o contato, a presença física, o dinheiro impacta muito ainda, não resta dúvida disso, não é? Em qualquer lugar do mundo o dinheiro compra a eleição e muda o resultado, mas em Ponta Grossa é bom você considerar que daí você também tem que trabalhar com estas variáveis, não é? E aí então, como experiência, como conhecimento da cidade, foi uma grande experiência, foi muito rico, não é? Então se eu tivesse que participar de novo, se eu tivesse que fazer novamente o que eu fiz, a única coisa, eu chamaria o grupo que nos apoiou e tal, e repensaríamos algumas táticas. Mas do ponto de vista de fôlego e do que a gente fez, a gente realmente correu a cidade, não é? Nesse período eu andei pela cidade, assim, alguns dias eu andava com o meu carro, eu corria por conta própria, enfim. E eu andei teve dias que eu andei mais de 200 quilômetros na cidade, de um lado ao outro da cidade, não é? Isso pode parecer pouco pela dimensão da cidade, do deslocamento, mas é muito quando não é só entrar no carro e andar, desce, conversa com as pessoas, apresenta a proposta, diz que nós queremos mudar a cidade de Ponta Grossa, nós estamos fazendo uma campanha sem dinheiro, nós não estamos nos fazendo miseráveis aqui porque nós somos uma classe média que tem poder aquisitivo, mas nós queremos mudar a cidade. Esse diálogo que precisa de muito tempo para apresentar a proposta, a gente não teve.
Se a gente pensasse numa campanha em anos anteriores, quando eram 3 meses de campanha, seria um outro cenário. Então, dadas as condições, dado o contexto, e mesmo aí tem que considerar uma outra variável, que 2016 ainda, nesse período, meados de agosto até final de setembro, existe uma rejeição muito grande no país dessa construção de fora esquerda, acabou, sai daí, tal. E a gente, por incrível que pareça, nós não encontramos rejeição. A única coisa é que nós não tínhamos fôlego para correr. Então, esse é um negócio físico, ó, é humano mesmo, é humano, mas é financeiro também, não é? Porque se tem bem mais gente correndo com você, você fecha a cidade. Se você não tem, você deixa de ir num bocado de lugares. Aí, eventualmente, você deixa de ir em um lugar que você diz, eu não consigo ir lá nesse horário, porque eu já assumi alguma coisa. Aí, alguém de um grupo contrário começa a te queimar, dizer que está vendo, você faz discurso de movimento social, mas não vai quando eu lhe chamo e tal. Aí um negócio doido, não é? O que a gente fez do ponto de vista de diálogo é o que a gente também faz cotidianamente. Desde que eu estou em Ponta Grossa, eu estou há 21 anos na cidade e eu sempre participo de movimentos, né? Eu circulo na área cultural porque eu curto mesmo, uma satisfação. Eu já desenvolvi estudos na área de política, já tenho alguns livros nesta área, então também não tem grandes dificuldades. Então, quando penso assim, no que é a maquiavelidade política, no que é a ladruagem da apropriação da política, aquilo que nós chamamos a velha política que se apropria dos espaços que o povo paga, a gente tentou fazer o que deu nesse período. Então, assim, não posso dizer que eu saí satisfeito, porque nós tínhamos um projeto de eleger vereador e não conseguimos, não é? Mas a gente conseguiu, com todas as dificuldades e problemas, dizer que é possível construir uma outra cidade. Então, Gadini, eu queria saber, assim, você falou de... né, vocês se aliaram, foi o PCdoB com o PSOL, né? O partido de esquerda, o PT fez a sua campanha particular ali. Mas como que a esquerda ela precisa se reinventar, principalmente numa cidade igual Ponta Grossa, que é, né, toda conservadora, né? Como que a esquerda aqui dentro de Ponta Grossa, cidade conservadora, ela tem que se reinventar para angariar e conseguir conquistar o voto da população? Então, em primeiro lugar, eu acho que os grupos diversos têm que sentar, têm que conversar mesmo, têm que avaliar esse cenário, não é? Tem que jogar as coisas muito francamente na mesa. E as pessoas que querem mudar a cidade têm que sentar um dia e dizer, nós queremos mudar a cidade, o que nós temos para isso, não é? E nós, pelo PSOL e os meninos do PCdoB, com quem eu dialogo há muito tempo também, e mesmo de outros partidos de esquerda, eu não tenho dúvida que eles têm essa disposição, não é? Agora, eu gostaria que um dia essa disposição acontecesse da parte do PT, por exemplo, não é? Se você pegar na estatística, o principal aliado do PT, de norte a sul do Brasil, é o PMDB. É o preferencial. De cada 3 alianças do PT, quase 2 são com o PMDB. O PMDB golpista, do Temer, toda a ladruagem que está aí. Quer dizer, então, aí num momento, depois que você leva golpe, você diz que daí os outros são esquerda demais, não querem dialogar. Veja, nós construímos movimento social o tempo todo. Procuramos as pessoas dos mais diversos movimentos, não é? E a gente quer construir frentes organizacionais, seja do ponto de vista... Porque não dá para pensar também a cidade só do ponto de vista eleitoral, né? Tem que pensar a cidade que passa o momento eleitoral, a gente mora aqui, a gente quer que o maior número de pessoas girem, circulem, tenham condição de ir aos espaços culturais, quer que as pessoas tenham acesso a postos de saúde nos bairros que hoje não têm. Mas esse sistema integrado que paga a mídia de rádio, TV, internet, jornal, não deixa as pessoas divulgar de que em todos os cantos da cidade nós temos problemas de escola. Aí dizem que a cidade tem um modelo exemplar de educação, uma mentira deslavada, não é? Nós temos pessoas que moram nos novos condomínios que têm que caminhar mais de 2 quilômetros para levar a criança no colo até uma escola próxima, porque não tem escola ali. E você sabe que os ônibus, os coletivos não levam criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A mãe tem que ir junto. Então, como não tem deslocamento, tem que levar. Então, tá, esse é um aspecto. Aí você tem um outro modelo. Então, veja, a gente vive numa cidade que quem olha de fora diz que ela é muito bonita. Tem milhares de quilômetros de pavimentação, tem áreas verdes. Nós não temos área verde coisa nenhuma. Nada. Uma das áreas verdes agora, eles querem derrubar para construir um condomínio.
Aquele de 50 andares, né? Exatamente. E é um absurdo. Nós não temos uma área de lago para circular ainda. Quando se anunciou um lago, a especulação imobiliária fechou. De um dia, assim, de uma semana para outra, onde se vendia lote a 10 mil reais, passou a se vender a 200, depois 300. Hoje é 500 mil reais um lote no entorno do que um dia é para ser o Lago das Olarias. Então veja o grau da especulação imobiliária desse esquemão. Aí outra coisa, dizem que a gente não tem problema na cidade de saneamento básico. Porque tem uma ONG nacional, que eles chamam de ONG, que ela é mantida com dados das operadoras de saneamento e água. Aí as operadoras de saneamento enviam dados para lá. E elas dizem que Ponta Grossa tem mais de 90% de saneamento básico. Então ninguém pode ter problema de esgoto na cidade, do ponto de vista estatístico. Não é? 95% é um negócio doido, né? De alcance. Basta você ir nos fundos de vale, na região central, não precisa nem ir longe, que você vê que mentira que é isso. Agora, quem diz que isso é mentira? Então, nós não temos só o momento eleitoral para dizer isso. O problema é que a gente tem que encontrar mecanismo para conversar o tempo todo com as pessoas e esclarecer que um dia, talvez, elas possam escolher candidaturas de partidos que se comprometam e que não entendam a política como um trampolim para enriquecer. Agora, claro, parte disso passa por aquilo que você fala de uma unidade das esquerdas. Agora, essa unidade tem que ser na prática. Se ela não for na prática, não adianta o cara gritar em Facebook, em rede social, patrocinar a publicação e depois, na hora do pega, apoiar o PMDB de novo. Se apoiar o PMDB de novo, vai ter que apanhar mais um tempo, não é? Porque nós vamos continuar na rua, brigando, defendendo, não é? Quando eu fui, os caras dizem aí, povo do sindicato só enriquece, só não sei o quê. Eu fui presidente do sindicato 2 anos e a gente não era liberado 1 hora de aula. A gente trabalhava o tempo normal, não tinha um centavo. Quando eu tinha que ir em reunião em Curitiba, Cascavel, Londrina, porque era das universidades estaduais, eu tirava dinheiro do meu bolso para combustível. E a gente construía esse movimento desta maneira. Então, veja, quando as pessoas apostam que é possível construir uma universidade melhor, uma cultura mais democrática, plural e representativa e uma cidade para todos, moradores que pagam e hoje não têm acesso, a gente também pensa que passa pela unidade da esquerda, mas a unidade tem que ser na prática. Então, toda vez que alguém diz por que a esquerda não se une mesmo, a primeira coisa que a gente diz, tá bom, então vem com a gente. Vamos lá, no fim de semana, seguidamente a gente tem partidos. Os nossos partidos têm atividades organizadas, são atividades modestas, mas eles funcionam fora dos momentos eleitorais também. O problema é que nem todo mundo entende assim, não é? Aí algumas dessas pessoas ligadas a partidos que se diz de esquerda cobram da gente coerência e tal, passa a eleição, elas vão e se abraçam com o PMDB de novo. Aí não tem, é difícil entender isso, né? É difícil falar unidade com esse povo, né? Você falando sobre a unidade da esquerda, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão no PT, por exemplo, que se aliam ao PMDB, mas que têm uma visão de construir uma outra Ponta Grossa, de apoiar a cultura. Mas com o PMDB? O que você acha que falta para que essas pessoas deixem de apoiar o PMDB ou deixem de apoiar o projeto do PT de manutenção do poder e voltem a se comprometer? Porque a impressão que dá é que elas se iludem que elas estão fazendo alguma coisa, mas elas não Exatamente. Então você resolveu, Fernanda. É isso mesmo. Há uma ilusão de que o golpista que se apropriou, o temerário, o inominável que está no Palácio do Planalto, se apropriou por um acaso. Ele se apropriou por uma aliança indevida que foi feita. Não é? Agora tá bom. Aí tá bom, nas cidades, nos estados, a correlação, porque a legislação eleitoral possibilita flutuações, então não é possível pensar uma coerência do Palácio do Planalto ao Palácio da Ronda. Tá bom, vamos admitir algumas oscilações, mas quando essas oscilações se repetem, e as pessoas continuam caindo nos mesmos erros, não é? Então você começa a ver que, bom, será que elas têm mesmo vontade de mudar? Porque o diagnóstico você já fez, não é? Enquanto a gente daí como coletivo, essas diversas pessoas, todas as pessoas que dizem que querem uma cidade melhor em Ponta Grossa, nas próximas eleições, em hipótese alguma, devem cogitar a possibilidade de apoiar alguém do PMDB. Só isso. O pessoal não precisa ter candidato. Não precisa ter candidato exclusivo do PSOL. E que, inevitavelmente, a gente poderia construir frentes. Mas é inevitável que nós jamais entraríamos em coligações com essa gente que rouba, que se apropria, que já saqueou banco, que passeia nas avenidas dos jardins com 500 mil reais dentro de uma mala.
não é? Quer dizer, um negócio maluco. Crie corvos que vão lhe arrancar os olhos, né? Cria cuervos e ellos comeram tus ojos, como diria El Saura, né? O grande cineasta, né? É exatamente isso. Então, você mesmo deu o diagnóstico, Fernando, mas se esses colegas, amigos, porque eu tenho amigos e colegas nesses diversos partidos, né? Eu estou convencidíssimo de que eles é que tem que se convencer de que a saída é pela esquerda, para recuperar a metáfora inicial do programa do Rômulo. Gadini, eu vou falar que nem o Faustão, né? Esse cidadão de Ronda Alta. Queria perguntar para você, foi a sua primeira candidatura a prefeito de Ponta Grossa. Quais são as suas pretensões futuras no ramo da política, se candidatar? E por que também não começar com uma coisa tipo um vereador ou um deputado? Como é que foi? Por que deu esse estalo de ser logo se candidatar a prefeito? Bom, essas candidaturas a gente não escolhe também, não é? De determinado contexto, não é? Essa discussão a gente fez em comum no PSOL, a gente discutiu, a gente avançou num diálogo com o PCdoB, porque os meninos e meninas do PCdoB, nós participamos de movimentos sociais já juntos há muito tempo. A gente participa de conferências, não é? A gente é parceiro. E aí parte dessa discussão foi construída coletivamente. Então, só para explicar que, assim, eu não inventei da minha cabeça, um dia o cara amanheceu mal dormido e disse, eu vou ser candidato a prefeito e não aceito mais ser candidato a coisa nenhuma e tal. Né? Então, veja, só para... Eu sei que você não está falando isso, mas só para situar que parte disso é a construção coletiva também, não é? Agora, claro, a gente precisa construir candidaturas... nos diversos setores sociais, nos diversos bairros, nos diversos partidos de esquerda, não é? Particularmente, eu tenho que discutir com o pessoal ainda. Eu não fiz isso, não é? Eu trabalho na UEPG, assim, de manhã à noite. Esse semestre eu trabalhei um pouco mais, né? No próximo semestre eu não estou na cidade. Né? A partir do final de agosto eu vou fazer uma pesquisa em uma outra cidade aí, enfim. Então, não é unicamente a vontade da pessoa. Eu vou discutir isso com o pessoal, não é? O que a gente vai fazer nas próximas eleições, quem serão os nossos candidatos, enfim. É um pouco essa... E aí as pessoas podem dizer, pô, uma meia dúzia de pessoas se reúnem. Olha, nós convidamos diversas pessoas, então faço aqui um convite. Quem quer mudar a cidade de Ponta Grossa pode vir com a gente, pode discutir com a gente pode definir candidaturas em comum, né? Inclusive com os outros partidos. A gente tem isso muito claro, a gente conversa com os outros partidos, partido de esquerda naturalmente, não é? Com quem anda saqueando o cofre público, nós não vamos perder tempo para sentar, porque eles podem levar nossa carteira, inclusive, né? mais do que eles já levam nossos direitos, então isso a gente não pode arriscar muito, né? O pouco que a gente tem, eles são capazes de levar ainda mais. Mas é isso. Mesmo porque na Assembleia nós estamos meio carente, né? De representantes, né? Então isso fica... Fernanda? Eu vou fazer mais uma pergunta, vai dar um salto do que a gente está falando agora. Mas eu queria saber o que você acha do posicionamento de algumas figuras proeminentes do PSOL, como a Luciana Genro, a respeito do impeachment, quando já estava claro para todo mundo que era golpe e ela apoiou... Claro. Correto. A Luciana Genro, ela não representa a direção nacional do partido, tanto que naquela mesma época em que ela manifestou essa posição, enfim, a direção nacional do PSOL e a bancada tinha uma outra posição, que era uma posição da maioria do partido. Mas ela era uma figura que talvez tivesse mais destaque do que para a população. Pode ser, mas aí também, Fernanda, é bom a gente entender que, assim... os partidos aceitam que as pessoas tenham posições diferentes, não é? A Luciana, quando ela falou, ela deixou claro que ela não falaria em nome do partido e não falaria em nome do coletivo do que o partido integra, mas que era a avaliação dela, e tudo bem, é um direito. Se eventualmente eu tiver uma outra posição em relação ao que o pessoal da cidade entende, eu também vou reivindicar meu direito de me manifestar. Então a gente trabalha com essa variável da democracia, não é? De que o meu direito a opinar e a discordar do que o partido entende, ele também não pode, eu não posso perder esse direito de ter avaliação. E esse mesmo direito à democracia que eu reivindico para nós na cidade, a gente tem que entender em nível nacional também. E os outros partidos também entendem. O que é complicado quando envolve os outros partidos? Quando essas negociações passam a ser por favores, por negociatas, por esquemão da ladroagem,
por mala de dinheiro, essas coisas. Aí é inadmissível. Agora, enquanto for deposição e dizer, olha, nós temos uma avaliação diferente. Se alguém chegar com uma avaliação sobre a atual gestão da cidade, que eu tenho diferente do pessoal, nós vamos entender que seja razoável, que não há problema. A única diferença é que eu vou discutir internamente no pessoal. Tá certo. Bom, vamos terminar esse bloco com mais um aperitivo, né? Vamos ver, Gadinho, o que você trouxe pra gente aí, pra gente poder encerrar esse bloco do Botecast aqui. Então, tem vocês sabem que no Brasil tem o que a gente chama de MPB regional, tem um pouco isso, não é? Quando você vai em Manaus, eles dizem que tem a MPBA, Música Popular Amazonense. Né? Aí você vai no Espírito Santo, eles dizem que tem uma música pop, que derivou do Congo pop e tal, não é? E no Maranhão tem um povo que reivindica uma música popular que também é de experimentação. Essa música que vocês vão ouvir agora, de um amigo chamado César Teixeira, né? É uma música, o título é Ray-Ban, é de um CD que ele faz uma leitura crítica da cidade de São Luís, né? São Luís é uma cidade maravilhosa, muito linda, mas é muito desigual, né? E aí esse é um dos poetas, um dos músicos que faz essa leitura crítica. Então com vocês, Ray-Ban, curte aí, César Teixeira, direto da capital do reggae do Brasil. Capital do reggae, exatamente. Capital do reggae, né? Grande terra de Alcione. Bom, vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora vamos de música. Seus óculos escuros e acenda toda a natureza. Pra me entender, você tem mesmo é que lamber no prato vazio sobre a mesa. Ponha os seus óculos escuros, da sua vaidade, pra me enxergar, você tem mesmo é que apagar as luzes da sociedade. Já vem de chiclete no Cine Alto, puxei canivete e ralei no asfalto, peguei uma cana até de manhã. Na ponta da areia eu vendi protetor, dei uma de cego na igreja doutor. No dia do eclipse eu vendi meu Ray-Ban. Já vendi chiclete no Cine Real, puxei canivete e ralei no asfalto, peguei uma cana até de manhã. Na ponta da areia eu vendi protetor, dei uma de cego na igreja doutor. No dia do eclipse eu vendi meu Ray-Ban. Óculos escuros e acenda toda a natureza. Pra me entender, você tem mesmo é que lamber o prato vazio sobre a mesa. Ponha os seus óculos escuros, não esconda a sua vaidade. Pra me enxergar, você tem mesmo é que apagar as luzes da sociedade. Já vendi chiclete no Cine Real, puxei canivete e ralei no asfalto, peguei uma cana até de manhã.
Na ponta da areia eu vendi protetor, dei uma de cego na igreja doutor. No dia do eclipse eu vendi meu Ray-Ban. Já vendi chiclete do Cine Real, puxei canivete e ralei no asfalto. Peguei uma cana até de manhã. Na ponta da areia eu vendi protetor, dei uma de cego na igreja doutor. No dia do eclipse eu vendi meu Ray-Ban. Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast. Hoje nós estamos recebendo aqui o Sérgio Gadini, um papo bem interessante. E vamos começar falando nesse bloco com o Gessé Vandowski. Então, Gadini, eu vou usurpar uma pergunta do Kleber do último Botecast com... Do último não, né? Do antepenúltimo com o Rafael. Entrevistou o professor Rafael também. O Kleber perguntou para ele em questão sobre... Queria que você, você participante da cultura em Ponta Grossa, citasse pontos positivos e pontos negativos das políticas públicas de cultura na cidade. O que você tem para dizer de bom e de ruim? Sim, na cidade, quando a gente pensa o que é política cultural em Ponta Grossa, nós avançamos mesmo. Eu lembro de uma conferência de cultura em 2004, isso é 13 anos, né? Que a gente tensionava para as primeiras deliberações para que qualquer dinheiro de cultura não pode mais ser recurso de balcão. O cara chega lá, bate na mesa e diz que é amigo do secretário, do prefeito, leva o dinheiro. E aí a gente começou a brigar gradualmente, mas lá foi um marco para a gente, que a gente conseguiu assim, um grupo de pessoas na conferência para defender essa proposta, que a partir de agora tem que passar por edital. Qualquer recurso público em cultura, para justificar que seja uma política pública, a gente tem que definir critério e abrir edital, seja em literatura, seja lá em vídeo, seja lá em música, seja em teatro, nas mais diversas áreas que a gente tem. Então, gradualmente a gente avançou, tanto que se você olhar hoje a nossa lei municipal, não é? A composição do Conselho de Cultura mesmo, e o que a gente tem do ponto de vista estrutural, mesmo com todas as dificuldades, é resultado de uma discussão coletiva. Agora, isso é uma constatação também, porque eu participo, não é? Eu, ininterruptamente, sempre que eu estou na cidade, eu participo desses espaços de conferências, de eleições de conselhos, de intervenções de grupos. Agora, eu estou convencido de que isso não é suficiente. Nós estamos, se a gente pegar em números de valores orçamentários, a gente tem um percentual muito abaixo do que as cidades do mesmo porte investem em cultura. E investe em cultura não do ponto de vista da máquina de manter funcionário, mas de que colocam recursos à disposição de grupos culturais para pensar a cidade, para construir, para dizer que cidade é essa que nós temos. Seja produzir documentário, seja produzir música, seja produzir peças de teatro, seja produzir, enfim, as coisas mais diversas aí, como expressões culturais mesmo. Então a gente está longe aí. Quando se olha os números de cultura do que se investe em Maringá, Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçu, que são as cidades um pouco maior, um pouco menor, do porte médio no estado do Paraná, a gente vê que está longe ainda. Então, a gente precisa mudar. E como que a gente muda isso também? Além da participação nas conferências, não dá para abrir mão desses espaços de conferências, não é? Que são momentos estratégicos de definição das políticas públicas. E aí a gente avançou, mas naturalmente nós estamos longe ainda do que seria uma cidade que possibilitaria dizer
que a gente tem bairros grandes que não tem absolutamente nada de iniciativa cultural como política pública ainda, né? E aí, claro que falta dinheiro, né? Falta dinheiro também, mas não é só o dinheiro do ponto de vista físico, falta iniciativa do ponto de vista de governos. Porque uma administração democrática, ela tem que pegar, abrir a planilha e dizer, ó, nós temos esses recursos, mas a gente quer incluir a nossa população nas atividades culturais. Então, quando a gente fez aquela observação em relação ao FUC, e vale também em relação ao FENAT, a qualquer iniciativa cultural na cidade, tem que olhar a cidade a partir dos grandes bairros. As pessoas, com esse valor da tarifa de coletivo urbano, as pessoas não vêm ao ópera, as pessoas não vêm ao centro. Tanto que uma das brigas de que o que seria democratizar, abre a catraca, a roleta no final de semana e deixa as pessoas andar para onde quiserem, que também é uma proposta de inclusão que já teve, né? Durante 3 anos teve na cidade, é um dos avanços que a gente teve em Ponta Grossa, e que depois nunca mais se voltou, porque aí, na medida em que os poderes se amarram, eles reduzem direitos, isso em qualquer lugar do mundo, a gente está vendo isso no país agora, não é? Mas a gente tem muito a avançar ainda do ponto de vista de entender que Ponta Grossa é o quê? É uma cidade plural, tem muito migrante, e as pessoas se escondem, as pessoas não se expõem. Quais os migrantes que se expõem em Ponta Grossa? O que vocês entendem? Quem que se assume como migrante em Ponta Grossa? Se o cara não tem um clube forte, de uma família, de um grupão, ele tem um CTG. Fora isso, os grupos imigrantes não se expõem, eles não se articulam. Também por essa estrutura repressiva, que ela é uma estrutura política, econômica, não é? Por que tem uma outra discussão disso daí, que é o seguinte, ó, há um crescimento silencioso de grandes igrejas neopentecostais nos bairros da cidade, e isso deriva de uma falta de política de inclusão social na cidade. As pessoas não têm onde ir. Então, por exemplo, eu conheço uma igreja de um bairro, que eu não vou dar nome nem da igreja nem do bairro, que eles têm um trabalho muito interessante de reunir os jovens para experimentar som com os instrumentos que eles têm na igreja. Aí eles abrem no sábado à tarde e no domingo pela manhã. E as pessoas vão. E aí aquilo que você falou antes seria o papel das associações. Das associações. Agora veja bem, Kleber, as associações de moradores que a gente tem na cidade têm trabalhos fantásticos, que eu inclusive eu não gosto de dar o nome de alguns grupos que têm um trabalho muito interessante, porque logo alguém vai ver com o olho gordo e vai fechar o cerco para reduzir o trabalho. Vai achar um defeito, vai começar a cortar apoio dessas pessoas. Mas o que a gente tem? Ó? As associações de moradores têm um problema que viraram aparelhos de vinculação eleitoral na cidade. Então, se você pegar na última eleição, várias pessoas que tinham uma associaçãozinha debaixo do braço iam negociar na prefeitura apoio. E elas não usavam esta referência para dizer que tinha que defender melhores condições de vida para os moradores da comunidade, da região. Então, vira instrumento de apropriação eleitoral. E os caras, esses grupos hegemônicos da velha política, e aí vale para todo mundo, não é? Para todos esses grandes grupos políticos na cidade, para quem tem rede de loja, para quem senta que diz que tem meia dúzia de partido embaixo do braço, para quem negocia com o latifúndio, para quem controla essas associações que dizem que tem dinheiro aí, essas aí que dizem que representam os empresários, vale para tudo isso, não é? E eles acham que isso é conveniente, porque não muda em nada a lógica da inclusão. Então, os pobres vão continuar sendo pobres. Veja, cerca de 14 mil unidades habitacionais foram construídas na cidade nos últimos 12 anos. Isso é coisa. Se você pegar por baixo uma média de 3 a 4 pessoas por unidade habitacional, nós temos uma população, multiplica por 3 aí, entendeu? Nós temos cerca de 45 mil pessoas que têm moradia, aonde? Nos condomínios distantes da cidade, que tem o quê? Não tem estrutura. No máximo tem uma pracinha, não é? Que na ausência de estrutura, não circula ônibus de noite, não tem posto de saúde, poucos têm posto de saúde, não tem vaga para as crianças nas escolas em creche. Aonde que essas pessoas vão? Elas se tornam um lumpen mesmo, num sentido do século, na lógica dos miseráveis. Lumpecinato mesmo, num sentido mais clássico do termo. E é muito triste isso, porque a gente está numa cidade que teria todas as condições de assegurar para a grande maioria da população condições dignas. Aí veja,
nós temos exemplos, relatos assim documentados de pessoas que moram nesses condomínios novos e não têm carro. E de noite elas não conseguem chamar táxi, porque os táxis dizem que não vão. Os táxis não vão. Não vão. Então veja o princípio da exclusão. Não é só uma exclusão cultural. Ela é política, porque na hora de montar o projeto que saiu da mesa da prefeitura lá, dos caras de secretaria e prefeito, quem ganhou dinheiro com isso? A construção civil. As grandes imobiliárias, as grandes construtoras. Ela entregou um abraço, né? Entregou, acabou, beleza? De montar o projeto não foram vistos como exatamente. Aí não se preocupou, ninguém preocupou desse povo aí do esquemão. Essa é a velha política. A velha política é aquela que usa dinheiro público para enriquecer a pretexto de que está atendendo a população, enriquece, se apropria e aí mantém reduto eleitoral. E isso é muito trágico, porque é um negócio... E a prefeitura doa um terreno que já não vale nada mesmo. Exatamente. E aí, a pretexto de que precisa área grande, deixa vazios urbanos nos bairros centrais da cidade. Porque aí a especulação imobiliária convém. Joga essas pessoas longe, elas não têm como vir ao centro, se isolam. Esse é um negócio brutal. Isso aí é século XIX. Se você olhar como eram construídas as cidades na Europa no século XIX, é isso. Então é Ponta Grossa no século XXI. Não tem... aí, vamos lá, voltando a esta referência que você falou das políticas culturais de inclusão. Então a gente avançamos em alguns aspectos do ponto de vista de marco legal, de políticas públicas, de diretrizes, mas ainda ela é limitada em recurso e ela ainda está muito distante de chegar aos grandes bairros da cidade, porque aí não depende só de uma política cultural, depende de grupos, depende de vereadores que vão lá e cobrem, não é? Depende de gestores que assumam esse compromisso em defesa da cidade. Então, como diz o povo lá no Rio Grande, se o furo é mais embaixo, é difícil você segurar a mesa mesmo, né? Você tem que apertar o parafuso. E aí essa disputa é gradual. Então, as pessoas mesmo que são vítimas de todo o sistema devem se organizar. Agora, é claro que nós, que assumimos que queremos mudar a cidade, a gente tem que discutir com essas pessoas e apresentar essas alternativas. A gente está fazendo esse papel dentro do limite, né? E aí os espaços de representação de cultura, eles fazem um pouco isso, né? Mas... sua cultura, do ponto de vista de políticas, não consegue mudar. Ela consegue democratizar acesso a bens, serviços e ações culturais. Mas, efetivamente, ela não muda as condições estruturais da cidade. Então, as coisas estão associadas mesmo, né? Eu tenho uma pergunta um pouco mais específica, Gadir, bem específica, na verdade. Você falou, acho que no início do programa, quando a gente fez os brindes e as águas no chopp ali, sobre o FUC, você também deu como destaque a descentralização, né? Tirar dos grandes auditórios. Eu quero entrar nos auditórios. Vamos falar sobre... Queria que você falasse um pouco sobre o FUC como um festival, né, de música. Como você enxerga como o FUC está sendo feito em Ponta Grossa hoje? Particularmente, eu tenho uma crítica, eu acho que o pessoal que compartilha comigo, que falta um pouco de sair do marasmo. Aí eu falo dos músicos, né? Um pouco de choque, um pouco de... O FUC existe uma fórmula, sabe? Eu sei que você é apreciador, você acabou de falar que você é apreciador de música regional, mas existe uma certa fórmula, existe um pouco de um marasmo, assim... método, né? Um método, assim. Claro que essa é a minha opinião. Eu queria saber de você a tua opinião sobre isso. E outra coisa, os shows que vão para... Né, que fecham o regional, que fecham o nacional. No caso, a gente teve o Moraes Moreira hoje, que é um representante sensacional da música brasileira. Mas você não vê, às vezes, um pouco de inserção de programas, né, esses programas de reality show de música, essa coisa que parece que descaracteriza um pouco totalmente, a claro. música brasileira, a letra, né, tudo. Como se vê hoje? E é uma coisa que já vem há alguns anos do FUC. Você acha que isso tem atrapalhado? O que você pensa sobre isso? Então, hoje... Aqui é o seguinte, ó, eu vou trazer, eu acompanhava quando eu era adolescente, jovem, lá no interior do Rio Grande, eu acompanhava evento de música nativista, né? As músicas nativistas, você sabe que não são as músicas regionais de CTG, né? O movimento nativista é um movimento que surgiu nos anos 70 e a gente chegou a ter no Rio Grande cerca de 40 festivais de músicas no ano.
40 festivais de músicas nativistas, que eram o quê? Músicas regionais, que exploravam desde instrumento até um diálogo. O Rio Grande tem uma parte que dialoga com as fronteiras do lado de baixo, né? Uruguai e Argentina, que é culturalmente muito rico, é híbrido mesmo, ele é miscigenado, ele é uma mistura de formatos, de expressões, de sensibilidades auditivas, que é um pouco a história da música que a gente vai ouvir, que é a milonga. Né? Milonga não tem dono do ponto de vista regional, todo mundo diz que é dele. É mais ou menos como a expressão gaúcho. O gaúcho não tem dono, né? Ele é um sujeito que reside em 4 países, é um negócio doido do ponto de vista cultural. Não é? E aí, esses festivais eles foram registrando um recrudescimento, um enfraquecimento no Brasil todo, né? Se você pegar assim, eu lembro de ter participado, quando eu estava na universidade, de festivais de música universitária também. Né? A gente tinha teatro universitário, e essas coisas foram também recuando de um modo geral. Por quê? Tem alguns fenômenos, né? Um é a ilusão da onda globalizante. Se eu posso resolver tudo de casa, por que é que eu vou ir para a rua? Né? Isso é trágico do ponto de vista da ocupação do espaço urbano, é trágico do ponto de vista da ocupação do espaço cultural, enfraquece, é trágico do ponto de vista da circulação de diálogo, é trágico do ponto de vista da ocupação de teatro, que é o mais básico, né? E também do ponto de vista desses eventos nossos presenciais. E a outra questão é que veja, a gente passa de uma sociedade massificada, mais ou menos assim, do início dos anos 90 no Brasil, massificada, onde a hegemonia era a televisão, onde tudo passava pelas redes abertas de televisão até início dos anos 90, e a partir de 95, quando começa o serviço comercial de internet, gradualmente 1%, 5%, 10%, chega no final da década de 90 a essa estimativa, e a gente achava que era bastante, que era bom. Começa esse deslocamento de público. Acontece que quem tinha acesso aos espaços presenciais de teatro são os primeiros a ter acesso às redes, a cabo. São os primeiros que têm dinheiro para pagar a rede, a internet, a pagar telefone pago, nós temos a segunda tarifa mais cara do mundo de telefonia. Não é? Então, os presenciais são os primeiros. Então, essa migração enfraquece, essa mesma classe média que migra, mas não tem inclusão dos miseráveis, da grande maioria da população. Como não tem, o que acontece? É um enfraquecimento. E esse enfraquecimento tira pessoas de teatro, por exemplo. Esse número é geral. Mas ele não tira de estádio. Ele só tira de estádio agora nesta década. Arenas ali, né? Então, os números de estádio agora são desastrosos. Quem administra estádio agora está na lama. Sabe o estrago que é? É muito legal ver, né, aquelas fotografias do Maracanã. Sim, nos anos 60, ainda que fosse um negócio doido, né? Imaginar 100 mil pessoas dentro do Maracanã é criminoso. Caos. Tem que prender até o porteiro, não é? Mas enfim, é um negócio. Eu também já. Inclusão. Claro, era a lógica da inclusão, pelo preço, a história da geral. Quer dizer, tem todo um fascínio de estádios que todo mundo foi. Eu fui em estádio que eu queria ir em estádio massificado para ter essa sensação do Ola, né? Isso é fantástico do ponto de vista da... Agora veja, esse esvaziamento de espaços, ele também enfraquece os festivais. O FUC, ele está um pouco nesse clima. Acontece que ele conseguiu manter, e isso é fundamental, é preciso manter, é preciso fortalecer. Mas você tem razão que ele tem uma espécie de crise de formato ali que não consegue incluir parte dessa população da cidade que poderia. Se a gente pensar o número de grupos de música que a gente tem na cidade que poderiam se envolver diretamente no FUC, não é? Poderia pensar um esquema. O Carnaval de Salvador, eu morei em Salvador um tempo da minha vida, durante pouco mais de um ano, e tem um negócio legal no Carnaval de Salvador que não é exatamente correr atrás do trio elétrico, não é? Na banda que vai da Praça Castro Alves até o circuito que passa na orla até Ondina daí. Não é exatamente esse que é o circuito comercial, enfim, mas é o lance em que as bandas de bairro, elas se organizam e tocam nas comunidades. Belém tem um negócio um pouco assim, só que é um circuito paralelo que se criou a partir, não é, do mercado paralelo do disco mesmo, né, que é das bandas que passam. Esse circuito a gente não consegue fazer em Ponta Grossa quando a gente pensa no FUC ou no FENATA, que é incluir parte da população. O exemplo do GCD é que se você oferta alguma coisa nos bairros, as pessoas vão
Nós temos experiência disso, de que quando a gente tem qualquer projeto da universidade nos bairros e fica lá de manhã, no final da manhã, algum horário assim que as pessoas vão e tem possibilidade que não estão atropeladas pelo tempo do trabalho, da família, da escola, né? As pessoas querem. Então, veja, cultura é inclusão nesse sentido, não é? Ela é uma grande estratégia, uma grande possibilidade de inclusão de cidadania. E a gente não consegue. E o FUC pode fazer isso. Ele pode fazer isso porque quanto mais ele sair desse circuito central e girar e mostrar para as pessoas nos bairros, nos grandes bairros nossos, não é? Que a gente tem esse... Talvez aí teria um desafio. Agora, do ponto de vista estrutural, tem uma crítica interna que é essa migração... tem 4 espaços que o FUC vai, né? Quando ele sai do EPG, que ele gira, entendeu? E aí... Não creio que seja exatamente o problema dos espaços, não é? Agora, é preciso fazer... Eu só vou fazer uma ressalva na inclusão desse ano de alguém na programação de shows e tal, porque tinha referência que era local e tal, tinha todo um apelo localizado aí. Então, vamos fazer essa ressalva. Mas esse esforço de dialogar com programas de auditório de rede aberta é o fim da linha. Fim da picada, né? É o fim da linha, é dizer assim, ó, não criamos mais nada e os nossos festivais não criam, então vamos reproduzir o esquemão do talk show. Vamos reproduzir o esquemão das redes abertas. Vamos transformar o festival que saqueiam, programa, exatamente, e que saqueiam o contribuinte em última instância. Apelar para isso é o fim mesmo. Essa é a questão central. Mas esse ano eu só preciso fazer a ressalva que teve ali uma das artistas do show era local e tal. Então mas mesmo assim, a Hulk, o nome dela? Isabel. Ela cantou várias músicas. Eu vi um menino, toca flauta lá. Me perdoa, ele ouve o Batecast e eu esqueci. Fez letras lá. Esperamos que ele não ouça esse. Ele é um puta do músico que escreveu. Ele é super fã da menina. E ele não estava presente, mas viu pelos vídeos, ele se decepcionou quando viu ela cantando Adele, não sei o que e tal. Então, uma menina que tem uma voz... Quanta música brasileira podia interpretar e foi uma decepção dele. Então, mesmo assim, sendo uma cantora você acaba nisso. Claro. Porque o esquema é viciado, esse esquema lá, ele é viciado, ele é padrão. Eu penso no pessoal mais novo que vai acabar indo no FUC, vai lá e, sabe, poxa... Embora eu possa não fazer sentido o que eu estou falando, porque, embora eu acho que tem que ter uma coisa tradicional disso, da língua portuguesa, das músicas brasileiras, uma crítica que eu tenho ao FUC é também ser só isso. Mas dentro do português você pode fazer um pouco diferente, né? Claro. As músicas existem um padrãozinho, que tem muita gente que não vai no FUC, porque eu vou ouvir as mesmas músicas. Que não é só o FUC, a gente vê uma coisa assim no Brasil inteiro, da MPB, tem um monte de gente se autoproclamando cantor da MPB e fazendo mais do mesmo. E aí, quem ouve essa galera tem preconceito contra funk, tem preconceito contra outros estilos musicais, sendo que a gente tem que evoluir, a gente tem que ouvir outras coisas. Mas cai isso e inventar coisas novas. Que o Gadini falou, porque assim, enquanto você tem tudo muito centralizado, as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas, você não vai dar ouvidos ao cara que mora na periferia e faz um rap. Eu nunca vi um rap tocar no FUC. Por quê? Porque ninguém ouve. Não sei se não chega a provar na linha de seleção do pessoal lá, ou se não tem. Mas que eu sei que Ponta Grossa tem muita gente fazendo rap, mas às vezes nem está interessado em participar do FUC, porque sabe que é um troço assim, fechado, elitizado. Essa torcida de nariz que o pessoal tem quando fala de FUC. E é tão legal, é isso que eu acho que é isso que precisa, é isso que falta para que as pessoas voltem. Perde qualidade, o próprio festival acaba perdendo qualidade um pouco. Porque muita gente deixou de ir. Né? Sim, se você pegar o auditório nas noites de show, você vai ver o esvaziamento ali. É um negócio preocupante. Qualquer pessoa que acompanha mesmo sabe que isso é preocupante, isso deveria ser pensado. Agora, uma sugestão simples seria os grupos dos mais diversos gêneros e variações de experimentação musical procurar a universidade, fazer um diálogo, dizer, a gente não pode repensar formato, a gente não pode repensar em abrir o FUC para a cidade. Ou umas semifinais em bairros. Claro, nossa. Ou a final mesmo, na Gestão Saudade, é uma coisa que eu até comentei com os meninos, que achei que o teatro, ele dá uma
Ele elitiza? Elitiza mesmo. Então, tipo assim, pô, nem que seja final, seja na Estação Saudade, o pessoal sentado no gramado pra população que tá passando ver, ou que saia de casa e vá lá ver. Mesmo né, no centro, apesar de que seja no centro, mas que seja fora do teatro. Porque no teatro, mesmo que seja R$2 o ingresso, vai ter gente que não vai entrar porque é no teatro, né? É difícil mudar porque é um evento que tem uma carga tradicional na cidade muito grande, 30 anos, exatamente. Então, as mudanças, né, é difícil pessoas... Mas as coisas mudam, mas as coisas mudam. Tem um efeito ópera também, ó. Tem algumas coisas que são lendas na cidade. Quando fala assim, eu ajudo a organizar evento, né? E quando digo assim, não, a gente vai fazer um evento lá no grande auditório do EPG, que é um lugar que a gente não paga nada, então é só negociar a agenda e pronto. As pessoas dizem, lá de novo, mas as pessoas não vão. É porque, de fato, as pessoas da cidade que não se sentem na universidade, elas não vão no grande auditório. Agora, no ópera também. E aí eu já fiz essa experiência de conversar com pessoas distantes e dizer, mas aí onde vocês vão? Vocês já foram no ópera? Vocês conhecem? Tem uma parte expressiva dos pobres da cidade que ouviram falar no ópera, mas não sabem. Se chegar lá, vão ter vergonha de entrar. É muito triste isso. É a parte mais triste, porque os caras pagam a conta e não usam os espaços. E aí tem um outro espaço nosso que virou lenda, que é tipo a lenda, né? Essa aqui é uma região de lendas. Então tem a lenda da Vila Velha. Lenda urbana. E as lendas urbanas, elas são brutais. Eu fiz uma série de crônicas uma vez sobre lendas urbanas e tem coisas doidas assim, né? Tipo uma escada rolante que nunca funcionou. No terminal? Não é? Isso são coisas fantásticas. A escada assim. parante. Aqui o sujeito, para escrever, o sujeito não precisa ter muita ficção. É só ele descrever o cotidiano, é um negócio doido. Né? Mas um dos espaços também é o Pax lá fora. Ah, o Pax, né? O Pax é um espaço fantástico, mas a localização dele dificulta. Já dificulta, né? Dificulta. Então a probabilidade de se lotar o Pax é muito pequena. E eu vou nos eventos do Pax porque eu moro no bairro lá próximo. Então, quando eu consigo me agendar, eu pego os eventos do Pax. E é um negócio doido, que é como incluir, como repensar o roteiro de giro nesses espaços. Não é? Não se pensou. Isso é a gestão da cidade, a gestão do espaço urbano. É entender a cultura como inclusão daí. A impressão que dá é que se faz a cultura da forma contrária, né? Do teatro para a rua, quando deveria ser da rua para o teatro. É um erro de conceito, né? É um erro de princípio ali. O que eles pensam, quem está lá pensa muito diferente, né? É certo. Gadini, mudando um pouquinho de assunto rapidinho, eu queria que você falasse mais sobre a Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ponta Grossa. Como é que está o canal comunitário de Ponta Grossa e como é que você atua lá? Então, nós criamos uma associação sem fins lucrativos, não é? E hoje a associação mantém o canal comunitário. O canal opera pelo 17 da NET Cabo, não é? A limitação da legislação nos permite só operar no sistema cabo, não é? Uhum. Mas a gente tem um canal lá. Inclusive, esse programa aqui, vocês poderiam pensar uma forma de rodar na TV. A TV, qual que é o negócio? Quem mantém a TV? É uma concessão dentro da legislação. A legislação da TV a cabo é de 95, enfim, o que a gente tem em vigor. E ela é mantida por entidades que contribuem. Ninguém ali ganha absolutamente nada com isso. É uma associação sem fins lucrativos mesmo. Aí os sindicatos, associações, grupos, movimentos que mantêm programas, eles produzem e rodam lá. Uhum. Entendeu? Mas agora a gente avançou e a gente tem um estúdio próprio para rodar ao vivo. Olha. Então veja, é um negócio silencioso também, é um trabalho muito difícil, porque você convencer as pessoas e convencer mesmo pessoas de entidades sindicais, pessoas de movimentos, é difícil. Olha, a gente tem um canal, mas aí é só no cabo, eu não quero, entendeu? Então, é uma discussão, assim, o sujeito quer entrar mesmo numa rede aberta com 50 milhões de pessoas. Quer entrar meio-dia, né? Quer entrar meio-dia para todo o Brasil. É o ideal, né, Gadini? Desculpa, mas a gente sempre comenta, se a gente começou, eu fiz uma brincadeira que tem 8, 7 ouvintes, mas a gente nunca começou, o podcast nunca começou para explodir, né? Uma ideia que teve, tal. Então, mas esse é o alternativo. Esse é o alternativo. O outro é segmento e mercado. O cara que quer entrar lá e brigar só por espaço, só onde ele tem visibilidade ou não, e quando ele constata que não tem, na primeira sondagem que ele vai embora, ele só está brigando por segmento. E o alternativo não, é aquele que disputa, tensiona e diz que o podcast está produzindo, está rodando toda semana com uma produção diferente, porque ele não é só persistente, ele aposta em um projeto de dizer
que é possível falar da cidade, é possível falar de cultura, é possível falar de expressões variadas na cidade a partir de um programa de rádio que está disponível na internet. Então, isso é alternativo. A TV comunitária é alternativa nesse sentido, porque ela não cobra nada, não é? Agora, ela tem essa limitação. Nós estamos no cabo, não é? A estatística do cabo diz que a gente pega no máximo 10% da população da cidade e nos bairros centrais, não é? Então, aí tem limitações. Ao mesmo tempo que tem limitações, tem um lado bom, porque daí as pessoas que têm interesse e veem que tem que se apropriar da mídia só para fins eleitoreiros não vão também, o que é bom para nós, né? Que, se fosse o contrário, também seria um problema daí, né? Ter que ficar explicando para as pessoas o tempo todo. Então tem um lado bom, mas funciona com esse caráter. É uma associação, a gente instituiu com base na legislação da TV a cabo, e aí ela opera desse sentido. Começamos coletando apoio, não é? Fizemos uma parceria com diversos setores da cidade, ela funcionou inicialmente como transmissão lá no prédio da Rádio Santana, a gente fez uma parceria com a Caritas, não é? E uma associação comunitária da Igreja Católica, apenas com esse objetivo de que a emissora lá cedeu espaço para a gente operar a partir de lá, mas não tinha nenhuma conotação religiosa, não tinha nenhuma conotação de interesse outro. E aí agora estruturamos o estúdio próprio nos sindicatos metalúrgicos na região central ali da cidade. Então quem quiser acessar, encontrar o canal, vai aonde? Acessa, ele tem que ser assinante do Sistema NET na cidade. Certo. E aí ele acessa o 17 lá. O 17... E tem a programação diária, tem um canal, a grade de programação. Tem um blocão, tá rodando, e aí tem uma página também no Facebook, TV Com PG. Eu faço parte do grupo gestor, mas o grupo gestor ele é um coletivo, né? Certo. A gente trabalha muito com o negócio de coletivo, aí ele opera aí. Então a gente tem sindicatos, associações, movimentos, cerca de 25 entidades que integram a associação e sempre que podem produzem alguma coisa. E a gente roda lá sem custo. E rádio, nada, Gadinho? Oi? Rádio, nada? Então, veja, como funciona o negócio de rádio. É possível a gente pensar um programa, porque a Rádio Comunitária Princesa, que é a que a gente tem lá na Nova Rússia, né, que também funciona, ela é parceira nossa. Não é? Agora, o que vocês poderiam fazer? Dar uma versão televisiva pro podcast. Aí é uma possibilidade que vocês têm de avaliar. Vocês da mídia. Fica a dica vocês da mídia. Vou anotar isso aqui, essa ideia. No fundo, o quê? A gente tem espaços possíveis, mas a gente tem que fortalecer esses espaços conjuntamente e de modo simultâneo. Aí a gente tem como avançar. Mas a TV comunitária é um espaço aberto. A gente não tem algo que exclui. O que a gente exclui? Anúncio comercial direto, interesse e proselitismo religioso, ideológico, eleitoral, qualquer coisa, econômico, a gente exclui, porque aí está na lei, nós não podemos rodar. Se eu chegar lá e pedir voto, naturalmente alguém vai me expulsar. Então eu jamais faria isso. Durante todo o processo de eleição, eu jamais fui lá fazer qualquer manifestação, não é? Ciente de que tem uma legislação, e aí a gente opera nesta lógica. Inclusive porque eu não tenho dúvida que o dia que a gente fizer algo fora da legislação, as forças vivas da extrema-direita... Elas estão em alerta. Né? Devem dizer que eu estou usando indevidamente, devem dizer qualquer coisa. Para isso nós somos muito atentos. Então, naturalmente, é um negócio muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que reinventar a cidade, a gente não pode fazer absolutamente nada fora da legislação. Qualquer passo que você dá, alguém vai dizer que, olha, você está se apropriando, você está desrespeitando a legislação, tal. Essas coisas que lei para ferrar o trabalhador e os pobres desse país, não falta nenhuma, né? De norte a sul do país. Agora, sim, para beneficiar meia dúzia dessas pessoas que, né, saqueiam a política de representação do povo e desfilam com malas de dinheiro, aí você consegue liberar os caras. Inclusive, furar a fila de tornozeleira eletrônica, que é mais uma crônica, pô. Tá certo. Vamos terminar esse bloco com mais um aperitivo que o Gadini trouxe pra gente aí. Gadini, qual foi o último aperitivo aí pra encerrar esse Botecast? Esse bloco, hein? Beleza. Então, dentro do que a gente entende por música regional no país, na região sul, tem uma variação que chama milonga. Os argentinos dizem que a milonga é deles, os uruguaios dizem que é deles, e parte dos gaúchos também dizem que a milonga nasceu no Rio Grande. Então tem um pouco essa lenda. E o Vitor Ramil, que é um músico de Pelotas, ele musicou um poema do Jorge Luiz Borges,
chamado Milonga de los Morenos. É uma história muito bonita que ele conta num poema e que a gente pode falar num outro momento, mas agora fique com a gente e ouça Milonga de los Morenos com o Vitor Ramil, uma milonga direto, ele tá em espanhol, tá no chamado castelhano, não é? Mas dá para ouvir tranquilamente e fique com a gente então, Milonga. Tá certo, vamos terminar esse bloco com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botecast, porque agora vamos de música. Alta la voz animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Marfil negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos de su tierra de leones. Se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló en la carga del cerrito. Martín Fierro mató a un negro, es casi como si hubiera matado a todos. Sé de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me miro un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido, se los ha llevado el tiempo que se lo olvidó. Estamos de volta com o último bloco do Botecast. A gente recebeu aqui o Sérgio Gadini. Já vou agradecer já logo de cara, assim, por essa entrevista, Gadini. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui nessa quarta-feira, como é que é? Frienta. Existe essa palavra? Frienta, friosa, friusa, vamos... Friaca. Friaca. Friorenta. A gente tem uma assessora aqui, embora silenciosa, mas ela está aqui ajudando. Nessa Ponta Grossa de meu Deus, né? Nossa senhora, que semana, né? Quem não está acostumando, eu que como eu coloquei no Facebook, né? Eu estou fazendo meu TCC de Ponta Grossense nessa semana, né? Eu espero conseguir o meu certificado de bicho do Paraná no final disso tudo. Quarta-feira você já está inteiro, vamos ver se até sexta. Até sexta, sobreviver, meu certificado vai sair aí, se Deus quiser. E agradecer a todos os meus amigos por isso. Bom, vamos terminar esse bloco com despedidas e saideiras, né, nossas dicas culturais aí para você que ouve o nosso programa. Vamos começar com Fernanda Prestes. A minha dica da semana é uma série que eu assisti, matei a primeira temporada domingo, numa tarde de domingo.
que é o Glow, uma série da Netflix, Gorgeous Girls of Wrestling. Eita, eita. Que é bem legal, é uma comédia bem leve, assim, sobre o programa dos anos 80, que passava, dizem que passava no SBT, eu não lembro se realmente passava. Coquetel. As esse não. Lutadoras era um programa tipo telecat, assim, luta livre, só. encenada, assim. E é bem legal, é com a mesma atriz que fazia a Trudy no Mad Men. Esqueci o nome dela. Não tem uma do agora. How I Met Your Mother também? Não tem, pelo que eu vi, assim, parece que tem uma atriz lá. Não sei. Não sei, eu só vi ela e tem a Kate Nash também, que é uma cantora. Mas é bem legal, assim, porque conta essa história, já é massa só por você ver os figurinos dos anos 80, relembrar aquela época. Mas eles colocam, assim, uma crítica ao machismo, as coisas de uma forma bem leve, não é nada muito escancarado, assim, mas é bem legal de ver. Tipo, a primeira cena, a atriz principal tá fazendo um teste de elenco e ela tá falando como diretora de uma grande empresa e tal, e ela faz todo um discurso. E aí a pessoa que estava selecionando fala, você leu a fala errada, você leu a fala do homem. Nossa. Aí ela fala assim, posso ler de novo a fala certa? Daí ela fala, você ligou para fulano? Só um minuto, tô transferindo a ligação. Nossa. E aí É dos mesmos produtores do Orange New Black, né? É bem legal. Então é a dica, é bem rapidinho, você consegue ver a temporada inteira numa tarde de domingo. E bem legal. E teve a chamada da Gretchen, né? Até acho que a chamada também. na Netflix. Teve, eu não tinha visto. Tinha a chamada da Gretchen rivalizando com a Rita Cadillac, né? Foi bem. O pessoal falou bastante. Depois eu li uma coisa sobre da propaganda, né? A propaganda, mas é bem bacana de ver, assim. Bem legal ver as mulheres lutando. E daí eu queria agradecer aos nossos amigos, ao Gadini, por vir aqui nos estúdios Fono. Estou abandonando a minha casa lá. Caps, mas obrigada pela disponibilidade. Obrigada ao Silvio por abrir o bar essa noite pra gente. E é isso aí. Botecast 25. 25, olha só. É nóis. Bom, a minha dica, a minha saideira, ontem, né, lançaram o novo videoclipe dessa banda que eu curto pra caramba, que é o Terno. Que é um videoclipe com direção do Felipe Franco e feito produzido pela Panamá Filmes, que da música Não Espero Mais, que é música integrante do último disco deles, que é o Melhor do que Parece. O Felipe tinha me dado o toque ontem, né? O Felipe da Coisa falou, assiste lá que é massa. E eu fui assistir e achei sensacional o clipe, assim. Pela questão da metalinguagem, né? Que é o clipe em cima do clipe, em cima da internet, falando bastante da internet. Então, assim, é muito interessante. Eles são expertos em fazer clipes, né? Não é o primeiro clipe bom que eles fazem, mas esse eu acho que consegue superar, assim, assim, não sei, dessa... Você se identifica com o clipe, você olha ali, né? Não, e tem, assim, você se vê realmente toda essa questão da internet. E a letra da música, a princípio, eu adorava essa música já, mas eu achava que era uma história de amor ali e tal. Pode ser, né? Mas ela dá... Quando você começa a ver a ideia toda na internet, você fala, caramba, cara, é sobre a internet a música, é sobre as redes sociais, enfim. Escancara mais essa possibilidade. O clipe é muito bom. Então a minha dica fica para o clipe Não Espero Mais, que é do Terno. Assistam lá, é bem engraçado. A gente fica vendo os memes lá rolando da Gretchen, aparece, do Caetano, do Raul, né? E se você estiver escutando esse programa na quinta ou na sexta-feira, ou no sábado, o Terno vai tocar quando aqui na cidade? Capaz de eles tocarem essa música, então aproveitar isso daí. Porque assim, dia 23 no domingo eles vão estar em Ponta Grossa também, juntamente com a Luísa Leão, o Gran Bazar. Marcelo Genesi, enfim, com o festival rolando junto aí. Então essa é minha dica. Agradecer já o Gadini pela presença aqui, trocar essa ideia sempre importante, né? Relevante. Agradecer meus companheiros aqui de mesa.
E agradecer o Silvio também, né? O Silvio e a Cíntia pelo espaço, mais uma vez parceiros em abrir o espaço e os equipamentos para a gente fazer. E fica de incentivo para os outros bares também chamarem a gente para poder gravar. A gente está aberto. Cerveja na faixa. É isso aí, até a próxima. Valeu, galera. A minha saideira, esse programa tem muito canhoto, cara. Eu vou dar uma saideira aqui num símbolo do capitalismo mundial. É o Fome de Poder, já ouviram falar? Que é a cinebiografia do McDonald's. Eu vi no Netflix. Cara, O cara que se apropriou da ideia do é McDonald's, impressionante, né? assim como obra. Eu não manjo muito de cinema, mas eu acho que o filme não é tão interessante. Mas as curiosidades e a história de você saber o surgimento do McDonald's, porque você vive num mundo que parece que sempre existiu, né? E ali nos anos 50, é com o Michael Keaton, o diretor é John Lee Hancock. Maravilhoso, né? O Michael Keaton tá foda, e ele é um cara, porque ele se apropria da ideia dos irmãos McDonald's. E daí, por que o McDonald's é o que é? Então ele vai lá numa cidadezinha no fundo lá dos Estados Unidos e descobre que os caras têm um sistema de fabricação de hambúrgueres sensacional. E na época tinha os acho que não chega a ser drive-in, mas aquele que as meninas andam de patinete, entregam no carro. Então era tudo aquele sistema, e de repente os caras têm uma ideia, tem que ser ágil, tem todo um Fordismo na produção do hambúrguer, tal, e você, assim, uma curiosidade, a rede de franquias, né, que daí o personagem do Michael Keaton suga eles ali. Selvagem. E assim, 50 anos depois, nem 50, né, cara? 30 anos, 20 anos depois, estava em quase todos os países do mundo, o símbolo do capitalismo e tal. Mas é um filme interessante para você ver que um símbolo do capitalismo destruiu o criador. Assim, é só assistindo pra você ver quanto tem de passar a rasteira, puxar o tapete, entende muito como é que... sabe que tudo tem uma... Ele vai tendo a ajuda de outras pessoas, e tudo tem uma troca de interesse muito grande. Assim. Netflix, Fome de Poder. Agradecer meus colegas aqui, uma presença ilustre e silenciosa, a Anne Grund, e principalmente o professor Gadini, obrigado pela presença, sempre muito solícito ali quando a gente convidou, obrigado por ter participado. Obrigado, Silvio e a Cintia, por ter cedido mais uma vez que o Foro, que sempre cede para eventos culturais, o espaço. E lembrar que o Botecast está em todas as redes sociais. Instagram, Twitter. E é isso aí, obrigado a todos, até a próxima. Tá certo. Bom, eu vou dar a minha despedida, a minha saideira, né? Primeiramente, vai ser pro programa o Som a Pino, da Roberta Martinelli. Ele acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? De meio-dia às 13 horas, na Rádio Eldorado. Se você tem Facebook, né? Possivelmente você deve ter Facebook, né? Então você adiciona eles lá, o programa no Facebook, e ela faz uma live todo meio-dia ali, né? Aí você que está no trabalho, você está em casa, você pode ver o programa, ou ver o programa e ouvir o programa dela, que nessa semana completou 1 ano de existência, né? Um programa muito bacana ali. Ele traz artistas novos da música popular brasileira, né? E também artistas, um acervo muito grande da Rádio Dourado ali de música brasileira. Então é um programa bem bacana. Ele fez 1 ano agora. A Martinelli, a gente já falou dela aqui no Cultura Livre, era a apresentadora do Cultura Livre, na TV Cultura, né, idealizadora do programa também, né? O Gessé conhece bastante, né, esse programa, a gente vê direto ele. Então essa é a minha dica, Som a Pino. E eu também queria dizer que hoje, está gravando na quarta-feira, saiu uma parceria musical bem interessante, cara. Deixa eu pegar aqui nos meus papéis aqui. É o Rompe Fronteira, né? Saiu hoje, nada mais nada menos que um projeto musical reunindo Uruguai, Brasil e Argentina. E a gente tem 2 bandas que fizeram uma música da outra. O Francisco é Hombre, né? E a banda 4 Pesos de Propina, né? O Francisco Hombre tocou a música, acho que é Revolução, do 4 Pesos, e o 4 Pesos tocou a música, deixa eu ver aqui, Calor da Rua. Então saiu hoje, né? Estamos gravando aqui na quarta-feira, vai sair na quinta. Você vê lá a união de bandas da América do Sul fazendo um som, né? E o Francisco é um homem que também vai estar aqui no Festival de Música, tocando no sábado, dia né? 22. Você está ouvindo esse programa, não perca.
E eu queria agradecer, Gadini, por você ter vindo aqui no Fono gravar esse programa especial com a gente, número 25, né, Kleber? E aos meus companheiros aqui de programa, por mais um programa, mais uma aventura nessa ideia que, como a gente saiu da garrafa, né? Saiu da garrafa. Saiu da garrafa. 25 é metade de 50, É, exatamente. Né? Pararam para pensar. Vamos lá, estamos chegando lá. E obrigado, Gadini, obrigado pela sua presença. E tem muita coisa, né, para se falar. Eu quero falar também sobre Ronda Alta. Deve ser muito bacana lá em Ronda Alta. Eu já vi uns pontos turísticos lá, mais uma cidade que eu vou querer visitar lá. Gadini, você tem alguma dica pra gente? Bem, eu vou começar agradecendo os estúdios Fono de produção pelo espaço, não é? Porque num frio desses tem que ser num espaço agradável. É o convite de vocês, não é? Fernanda, Rômulo, Kleber, Gessé e a Anne aqui presente hoje. Uma satisfação conversar com vocês. Eu já acompanho o podcast, a sua dose semanal de informação e cultura. E naturalmente vou continuar acompanhando. Vida longa mesmo ao podcast, não é? 1/4 de século, 25, é equivalente a 1/4, né? Se fosse pensar na lógica de um século, é 25%. É igual a idade de cachorro e de gato, assim. Cada semana vale um ano. Para nós vale, né? Nossa então, vida longa mesmo. Revolução semanal de informação. Pô, dá até para mudar, né? Atualizar ou fazer duas, né? Uma outra... Não, no aniversário exato de 100 anos vai ser uma outra vinheta chamando a sua dose semanal de revolução cultural. Mas a minha dica, vamos diretamente, então. No mês de junho agora, um escritor paraguaio que poucos brasileiros conhecem, chamado Augusto Roa Bastos, registra 100 anos do nascimento dele, né? Ele morreu há alguns anos já, mas ele nasceu em junho de 1917. E aí, por ser um autor pouco conhecido, né, os hermanos paraguaios têm algumas homenagens lá. Existe hoje uma fundação chamada Roa Bastos, que os interessados podem pegar na internet, localizar. Tem vários textos dele, ele era um grande contista. E tem uma história muito bonita, porque através da vida dele, que passou boa parte do tempo fora do país, não é? Forçado pelas ditaduras paraguaias. O Paraguai tem uma história de golpe muito parecida com o Brasil, né? De ladruagem também, de apropriação indébita. Até o nosso golpe era o golpe mais recente da América Latina. Exato, eles deram antes, né? E disseram pra gente como seria aqui e tal. O pessoal falou, não, aqui nunca vai acontecer algo assim. E na época era tão improvável, eu lembro muito disso. Exato, Então eles nos ensinam, né? É a história da lenda Guarani, que nos ensina antes o que vem pela frente. E então eu deixo aí como saideira uma sugestão. Se alguém quiser algum texto dele, tem um bom livro dele chamado Contra a Vida, em português. Você pode encontrar nos sebos por aí por R$5, enfim. Mas na internet você encontra textos dele. Então anote aí, sugestão de saideira deste podcast. Augusto Roa Bastos, 100 anos de nascimento. Um grande escritor latino-americano. Pela história, pela biografia dele, é possível entender a história do Paraguai. É uma história muito bonita. Então é isso. É um país bem subestimado, né? Exato. E quando a gente pensa em música, cinema e tal, a gente sempre pensa, não existe cinema paraguaio, né? Um negócio doido. A gente sempre pensa que, do ponto de vista do senso comum, não existe literatura dos caras, né? E eles têm grandes escritores, têm grandes cineastas. Um país muito pobre, também desigual como o Brasil, mas que nesta lógica da gente pensar culturas regionais é uma boa. Então, na dúvida, se tiver 2 minutos de internet, anote lá, Augusto Roa Bastos, 100 anos de nascimento, a saideira deste podcast. Muito grato a vocês, foi uma satisfação participar aqui desse diálogo. Beleza, vamos encerrar esse programa então, agradecendo ao Fono pelo espaço e falando apenas uma coisa para vocês, voltem sempre. Valeu!